Então, boa noite, amigos. Tivemos um pequeno acidente, não queríamos entrar ainda no ar, mas eu cliquei sem querer e estamos no ar. Damos a bem-vinda a todos, Paulo Fernández, Jane Lira. Então, boa noite, amigos. Tem que fechar aí microfones, Já fechei. Microfones fechados. Tá ok. Hoje, então, temos um tema de nós, os deuses, com nosso amigo Alfredo Nas e com a mesa de Christian Sonsini e Sueli Casarín, e eu, Pedro Soler. Então, prematuramente, começamos. Alfredo, boa noite, bom dia, boa tarde, depende do lugar de cada um. De onde estamos? Bom, olá a todos, bem-vindos. É uma alegria muito grande estarmos juntos novamente. E agradeço a presença do Pedro, da Sueli, do Christian. E, como preliminar, eu gostaria de dizer a razão pela qual escolhi um tema tão provocativo, né? É um tema ousado, mas que reflete as condições em que nós estamos vivendo hoje. Se tudo que nós estamos recebendo de informação via internet, via literatura, via cinema, até mesmo teatro, né, literatura, tudo indica que o universo inteiro vem decantando, vem descendo. Primeiro desceram os seres, os tais dos anjos caídos, citados por Kardec e outros autores. Depois vieram seres extraterrestres, e assim a Terra foi recebendo um contingente muito variado de seres de várias origens. O que a gente está percebendo é que, ao par dessa situação que a Terra vem vivendo, os informes a respeito de deuses do passado, de seres que brigavam no espaço, seres mitológicos, etc., foram diminuindo, foram desaparecendo. E, ao que tudo indica, esses seres tidos no passado como deuses, tipo Anunnakis, Capelinos, Sirianos, Arturianos, que criaram colônias na Terra e foram tidos pelas colônias que eles criaram como sendo deuses, eles acabaram, depois do dilúvio, tendo como única opção de ficar na Terra encarnar no Homo sapiens. Então, os seres humanos que têm se desenvolvido ao longo dos últimos 10, 11 mil anos, como Homo sapiens, no fundo, são deuses encarnados, em sua grande maioria, a despeito de haver na Terra aqueles seres que evoluíram a partir das espécies que a Terra tem. Mas as espécies foram todas elas objeto de interferência desses seres de fora, que via mudança genética, né, de mudança do código do DNA, foram alterando a sua configuração, indo cada uma dessas espécies evoluindo, e à medida que os seres ali encarnados passavam do estágio animal para o estágio pensante, passavam a encarnar no Homo sapiens. Então, nessa suposição, que isso aqui é uma tese apenas, não é nenhuma afirmação categórica, se essa tese for verdadeira, os seres que atingiram a racionalidade, a capacidade de pensar, de discernir, de julgar, de tirar conclusões a respeito da vida e do processo histórico da Terra, são os mesmos seres que, num passado remoto, foram deuses, né?
Aí é que eu acho que isso vem ao encontro daquilo que Jesus disse, que nós somos deuses. Nesse sentido, nós somos deuses não como seres materiais do nosso corpo físico, porque esse corpo é temporário, transitório, nasce, cresce, desenvolve e morre. Mas do ponto de vista do nosso ego espiritual, da nossa consciência espiritual, então nós só fomos deuses, porque a partir dessa consciência espiritual é que esses seres influenciaram a evolução das espécies na Terra a ponto de vir a encarnar nela, porque no espaço eles não conseguiam mais produzir nada, era só guerra. Na espécie Homo sapiens pensante, a partir do conceito de família, de organização, esses seres passaram a serem educados, com disciplina, com regras, com normas, com religiões, com ciência, com aprendizado, com a necessidade de trabalhar, de adquirir talentos para trabalhar, etc. Isso fez com que esses deuses se reduzissem a seres educados, seres que têm comportamento relativamente fraterno, a despeito de hoje os umbrais estarem abertos, as trevas todas ocupando muito espaço na nossa sociedade. Esses seres estão, como diziam os espíritos, aliás, estão na sua última chance de reencarnação a fim de se melhorarem. Caso isso não aconteça, eles não aproveitem esse estágio, deverão sair da Terra, né, para que possa ficar aqui um contingente de seres minimamente educados, a ponto de conduzir a sociedade terrestre a um novo paradigma evolutivo, a um novo estágio de evolução, a uma nova faixa vibratória. Eu estive estudando a questão do Logos. O que é o Logos? Os pais da Igreja, que criaram essa expressão Logos, eles disseram que o Logos é a substância com a qual o Pai Celestial cria seus filhos. Ou seja, cada divindade, os seres ligados ao Pai Celestial, ou seja, nossos espíritos, que são ligados ao Pai, eles são feitos dessa substância extraída do Logos cósmico universal. Kardec definiu isso como fluido cósmico universal. Mas é desse fluido cósmico universal que as divindades extraem as faixas vibratórias com as quais eles criam condições de vivência para seres em diversos estágios, em diversas dimensões, constituindo cada dimensão dessa um logos vivencial para que os espíritos aprendam dentro dessas faixas vibratórias. E nós estamos percebendo que essas faixas vibratórias tendem a se reduzir, tendem a se aproximar cada vez mais do ser fisiologicamente encarnado, porque é só aí que há a possibilidade desses seres serem vistos, seus comportamentos serem analisados, diagnosticados, educados, corrigidos e melhorados. Já que no astral, por mais elevada que seja a faixa vibratória na qual eles vivem, o processo de educação deles nessas faixas é extremamente lento, demorado e praticamente inatingível, porque não tem como mudar. Para mudar, precisa estar numa faixa vibratória acessível a todos os seres que promovem mudanças. Atualmente, isso acontece com o ser encarnado, que é visto por todas as faixas superiores e sofre a influência de todas essas faixas, enquanto que uma faixa não vê a faixa de cima, uma faixa mais avançada não vê a superior, é sempre as superiores que veem as de baixo. Então, a única faixa vibratória que é vista por todas as dimensões é a do ser encarnado, materializado. Então, nós,
constituímos um paradigma novo dentro do universo à medida em que seres astrais, astralizados, seres mitológicos, deuses antigos da criação, os anjos do Criador, todos esses seres tendem a baixar o seu padrão vibratório, se diminuírem a ponto de poder ocupar um corpo físico no qual ele possa ser educado e compreender tudo que se passou até agora com eles mesmos, ou seja, conosco mesmos. Então, é por essa ótica que eu estou tentando trazer esse tema para nosso estudo. Mas o título correto para esse hangout seria o seguinte: e se nós formos deuses, o que nós podemos fazer agora, a partir de estarmos encarnados? O que nos compete fazer? Qual é a nossa, digamos, entre aspas, obrigação? Qual é a nossa motivação para estar vivendo aqui? É só para sermos educados? É só para nos colocarmos na condição transitória de criaturas, embora sejamos deuses? Essa é a pergunta que cabe. Aí, quando você começa a investigar por essa ótica, o que nós podemos fazer, vem uma resposta que eu obtive no âmbito da ufologia, nos meus estudos ufológicos, onde os seres extraterrestres nos comunicaram que toda criatura ela é criada como criatura, mas com o sentido da vida dela, com o objetivo da vida dela de se tornar Deus. Ou seja, nós descemos ao ponto mais baixo da evolução, abdicamos das nossas condições de poder, de mando, etc., de divindades, deuses, para habitarmos num mundo em que somos corrigidos, somos observados, somos punidos, somos, digamos, orientados, educados, para que esse processo nos transforme em novos deuses, para recriar a realidade, não mais com os paradigmas antigos, dos quais nós fomos descendo até chegar aqui, mas com o paradigma novo daquilo que nós aprendemos enquanto Homo sapiens, principalmente e sobretudo a partir de Jesus. Então, se nós aceitarmos isso como premissa, de que Jesus é um paradigma para a nova humanidade, é um modelo para a nova humanidade, segundo a comunicação dos espíritos, diante dos médiuns da doutrina espírita, então, o que nós precisamos pensar? É que existe um modelo de atuação no planeta. E esse modelo é o modelo de Jesus, né? De tentar fazer o bem na medida do possível, não fazer o próximo aquilo que não queremos que façam conosco, de amar incondicionalmente, de servir ao invés de mandar, de ser prestativo, colaborativo, ao invés de ser individualista, né? Segregado. Enfim, há uma mudança que os espíritas chamam de reforma íntima, no sentido da gente abdicar da condição de criatura em que nós nos tornamos para nos tornarmos deuses, novos deuses. Deuses com um D menos minúsculo, mais maiúsculo, embora Deus com letra maiúscula total, só o Pai Celestial. Então, a despeito disso, nós estamos nesse processo de transição de criatura para criador, de seres criados, ou seja, de divindades habitando a criação, para nos transformarmos em seres criativos, capazes de criar uma nova realidade a partir daquilo que nós aprendemos após Jesus na Terra. Nós estamos recebendo revelações que mostram, né, os deuses criadores, sobretudo o principal criador desse universo, que se chama Jeová, Javé, seja lá que nome nós demos, ou ele, em outras experiências, tenha tido outros nomes,
E a gente verifica que há uma evolução do conceito de Deus. Se a gente pegar os seres primitivos da Terra, os primeiros seres ainda sem a influência extraterrestre, sem a influência dos deuses, o que eles acreditavam como sendo Deus? Um indígena no meio da mata fala que é Tupã, que é um deus da natureza, que cria os raios, os trovões, a chuva, etc. Para eles, Deus é isso, né? Depois, quando começaram as revelações a partir do Velho Testamento, isso passando por um momento mais recente, embora tenha havido outras revelações no passado, eu penso que não vale a pena a gente tentar estudar tudo isso agora. Teria um outro tempo. Mas, a partir do judaísmo, nós aprendemos a adorar esse Deus criador do céu e da terra e de todas as coisas, chamado Javé. Só que nós estamos percebendo, descobrindo e sendo revelado para nós que esse ser, Javé, não é o verdadeiro Deus. Ou seja, nós adoramos um Deus falso, um ser que enganou a humanidade ao longo de muito tempo, e que agora, sendo ele desmascarado, sendo ele desvestido da sua condição de Deus, sendo ele atraído para a Terra, no sentido de encontrar uma solução para o seu problema cósmico, dos seus erros e equívocos da criação, ele provavelmente terá que encarnar no ser humano. E, em acontecendo isso, há que se pensar num outro Deus, que não é nenhum Deus deste universo. É aquele Deus do qual Jesus falou, que só se chega nele através de Jesus. Então, nessa ótica, o que Jesus deixou foi um legado através do qual nós podemos acessar a divindade, o Pai Celestial, não é a divindade, o Deus eterno. Então, para a gente entender melhor essa questão, nós podíamos classificar da seguinte forma. Deus, Pai Celestial, aquele que criou todos os espíritos que vivem em quaisquer dos universos criados, esse Pai Celestial, esse ser, ele só cria os espíritos. Por essa ótica, todos os espíritos criados são filhos de Deus, irmãos entre si, feitos da mesma substância do Pai. São, portanto, deuses. Aí, quando a gente estuda Jesus, a gente verifica que Jesus falou diretamente aos nossos espíritos, nunca se referindo ao nosso ego encarnado. Jesus falava de espírito para espírito. Por isso que é difícil contornar os equívocos, os confrontos que há entre o Velho e o Novo Testamento. Porque Jesus trouxe uma nova revelação, a tal da segunda revelação, segundo os Espíritos. Nessa segunda revelação é que nós aprendemos a divindade de Jesus. E aí surge aquela pergunta, que o Concílio de Nicéia se revirou do avesso para tentar definir uma única pergunta. Jesus é Deus? Os arianos, os arianistas, que eram seguidores de um bispo ário do norte da África, diziam que não, que Jesus era uma criatura igual a nós, que nasceu, cresceu, viveu entre nós e morreu, e falou desse Criador que nós sempre ouvimos falar. Mas, no concílio, com mais de, não sei, parece mais de 300 padres reunidos do mundo inteiro, a conclusão que eles chegaram é que Jesus ele era um Deus criador feito da mesma substância do Pai, mas não o Jesus encarnado. Ele tinha duas naturezas. A natureza espiritual dele, na qual ele é um Deus, igual qualquer um de nós somos, espiritualmente falando, mas temporariamente habitando uma natureza transitória que é dele temporariamente, mas que abandona quando morre.
Então, essa concepção talvez seja a forma mais avançada de entender aquilo que Jesus falava. Vós sois deuses. E estava certo. Só que deuses que fizemos muita caca, muita coisa errada. Nós, nas faixas vibratórias mais livres, mais sutis, mais astrais, mais astralizadas, mais antimateriais, nós deitamos e rolamos sobre as espécies. Criamos o que não devíamos criar, imaginamos e pensamos situações esdrúxulas e absurdas, que, com o tempo, tivemos que ir desfazendo tudo, até chegar a esse estágio de querer ser objeto de limitação, num corpo físico limitado, restrito, que condiciona uma divindade equivocada, errada, cheia de karmas e débitos do passado, num corpo que sofre, que traz doenças, que tem um DNA estragado, que tem uma concepção de vida totalmente equivocada, para ir aos poucos se modificando, se renovando, até se tornar novamente divindade. Até novamente se reconhecer como filho do Deus Pai Celestial. Ou seja, até encontrarmos o nosso espírito, que é a centelha divina que habita em nós. Se nós entendermos isso, nós vamos entender que somos deuses, porque a própria ciência está afirmando que o observador espiritual que está fora da matéria, ele consegue mudar a matéria, porque ele vê o que é possível mudar, e estando com as possibilidades na mão, ele materializa uma outra realidade, que é o que está acontecendo agora. Então, por essa ótica, a fim de que nossos espíritos voltem a ser deuses, nós precisamos criar. Não é obedecer, não é ter medo, não é sofrer. Sofrimento não leva ninguém para o céu, não leva ninguém a se tornar Deus novamente. Enfim, não serve para nada. Arrependimento também não serve para nada, a não ser como um identificador dos nossos equívocos e, a partir daí, não cometer mais os mesmos erros. Ou, pelo menos, se cair, levantar de novo, indefinidamente, até que a gente possa se manter equilibrado, eternamente falando. Então, por esse resumo, digamos assim, nós temos que pensar que o Pai Celestial é eterno. Frente a esse universo, ele nunca teve começo nem fim. Ele sai do nada e pertence ao nada, e o nada é tudo. Então, esse é o Pai Celestial. Dele saem as partículas que ele emite, as partículas divinas, digamos assim, as centelhas divinas, na linguagem espírita, que habita cada ser. Então, o Pai é eterno. Agora, cada ser que nasce a partir do Pai, cada ser criado ou gerado pelo Pai, ou seja, cada espírito criado pelo Pai, ele tem um momento da sua criação, mas se torna imortal. Ele não morre mais, nunca mais. Ele passa a ser um agente do Pai, atuando na criação do Pai, em detalhes menores da criação do Pai. Então, nossos espíritos são imortais, ou seja, tiveram nascimento, mas não têm morte. Por essa ótica, a diferença entre nós e o Pai Celestial está apenas no momento da existência. O Pai é eterno e nós temos um momento de nascimento e somos imortais. Essa é a dedução que se faz desse processo. E descendo mais ao nível material, nós somos absolutamente transitórios. Agora, como é que a gente chega a essas conclusões? Se a gente for investigar, por exemplo, os primeiros extraterrestres que forçaram a vida da Terra a se modificar a partir das espécies pensantes, os Anunnakis, por exemplo, tinham 4, 5, 6 metros de altura. Por que os homens não chegam a esse tamanho se tem o DNA deles?
curioso, é uma pergunta para a gente pensar. É porque eles limitaram o nosso DNA a crescer até um certo ponto, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, 90 m, e no extremo 2 metros, e não mais além disso, para não ameaçar a grandiosidade deles. Aí a gente vê a interferência genética deles no corpo fisiológico que nós habitamos. Da mesma forma, a nossa habilidade de nadar, de correr, de pensar, de criar, ela também é decorrente das interferências genéticas que, ao longo do tempo, foram introduzidas no nosso DNA por estes seres de fora, que coabitaram com os seres da Terra, e o DNA deles interferiu no nosso DNA via conjugação sexual, e aí nós fomos evoluindo com essas interferências, mas sempre dentro de um limite que eles estabeleceram. Os capelinos que vieram para cá, a mesma coisa. Os sirianos que vieram para cá, todos eles, ao se submeter ao Homo sapiens, tiveram que se restringir às limitações do corpo físico, tanto no sentido de realização quanto de habilidades. Mas como a inteligência não tem freio, não tem limite, o que acontece? Do ponto de vista espiritual, nós podemos criar. Então, como co-criadores agora, na nova criação que se estabelece, nós estamos criando tecnologia, estamos criando seres a partir da nossa inteligência, da nossa criação intelectual, seres com equipagem mais duradoura, mais asséptica, do ponto de vista de não ter vírus, não ter bactérias, etc., que são os robôs. Agora, será que isso que está sendo criado por nós, pela humanidade, de um modo geral, é algo que vai nos servir para evoluir até alcançarmos a divindade? Ou é apenas mais um processo transitório que pode dar certo ou pode dar errado? Ou, por outra ótica, será que nosso ser biológico, que ama, que sofre, que dói, que sente dor, que sente compaixão, que é o suprassumo da evolução, porque pensa no outro antes de pensar em si, será que esse ser é que vai continuar evoluindo por fora e por cima da robótica? São as questões que nos incomodam a partir de agora. O que nós queremos criar daqui para frente? Um ser humano mais evoluído ou um novo ser com uma outra configuração biológica, digamos assim, ou tecnológica, para que nós possamos habitar nelas no futuro distante? Então, essas indagações é que estão no nosso horizonte criador daqui para frente. A questão toda é que tipo nosso, ou seja, o homem biológico ou o ser tecnológico, qual deles é o mais eficaz, é o mais eficiente para resolver os problemas da vida e do universo? Como resolver os problemas que surgem a toda hora? O problema da droga, da prostituição, da maldade, da criminalidade, da violência, e tantos resquícios que os deuses deixaram no DNA, no nosso DNA, e que alguns já conseguiram educar, mas outros ainda não. Quem é mais, digamos, sensível, quem é mais preparado para mudar essa realidade para melhor? O ser humano inteligente, racional, que analisa, que tira conclusões e põe novas conclusões em prática, ou um ser biológico que robotiza a vida ao longo do tempo, que aprende muito mais lentamente do que o ser humano? Então, essa é a indagação que nos cabe fazer. Então, eu deixo aqui para a reflexão dos amigos e para a nossa conversa essa síntese, daquilo que nós podemos
encontrar até agora dentro do que está sendo exposto, revelado, que está disponível nos meios, né, de comunicação, principalmente pela internet, que a gente encontra muito desses dados, muitos desses questionamentos, e que nos servem de baliza para as nossas indagações. Então, fico à disposição dos amigos, e que achar que a gente possa contribuir, estamos juntos. Não estou ouvindo, Pedro. Pedro. Não estou ouvindo. Agora. Agora sim. Queria falar com os amigos que entraram mais tarde. Primeiro pedir desculpas porque eu, sem querer, di para começar o vídeo sem querer. Então, o vídeo começou às 20 horas 45 minutos. Então, peço que os que tenham entrado depois escutem esos 15 minutos do princípio. Nossa amiga Sueli vai fazer uma pergunta. Sueli. Ok, Pedro, está me ouvindo? Perfeitamente. Boa noite a todos, boa noite aos amigos. Pedro, Christian e o nosso mestre Narras, assim como boa noite aos amigos da live. Eu vou passar para a primeira pergunta, que é do Paulo Fernandes. Ele diz assim: boa noite, professor. Nós somos o ego da centelha divina para que ela se manifeste nesta realidade? Seria isso? Essa é a pergunta do Paulo Fernandes. Por aí, esse é o caminho. Apenas é preciso identificar que cada um dos nossos espíritos, ele produz um Deus, um logos, com L minúsculo. Ou seja, uma expressão do nosso espírito se transforma no nosso ego à medida que ele vai ganhando experiências dentro do universo. Então, o ego é o espírito é imortal. O ego é uma construção feita pelo nosso espírito ao longo das vivências dele dentro dessa realidade cósmica que é o nosso universo. Agora, o ego nosso é fruto de uma consciência de uma realidade, de uma consciência das atitudes e atos que nós construímos ao longo da nossa história, seja em que dimensão tenha sido ela. Então, o ego é um produto do universo. Certa vez, nós conversamos com o Chico uma coisa muito interessante. Essa mesma questão que o nosso amigo colocou. O que é o ego? Ele é um produto da inteligência apenas? Ou ele é um produto da vivência do ser pensante? Ou seja, é criação divina ou é produto da experiência dentro do universo? Então, o raciocínio correto para isso é que o espírito está além do ego, muito além do ego, embora ele seja o estimulador da vida do ego. Ele é que dá um impulso elétrico para que o ego viva. Mas o ego, ele vive enquanto esse universo existir. O ego morre um dia. O espírito não, o espírito é imortal. Agora, o ego produzido pelo espírito, que é a sua consciência da realidade que ele construiu, um dia acaba. Um dia ele... É o processo que se chama de entropia. O que é entropia? Vamos analisar isso. Um espírito desencarnado, para encarnar, ele precisa ser miniaturizado. Ele é reduzido, ele é esvaziado de todas as suas experiências para caber dentro do óvulo de uma mulher onde ele vai desenvolver sua nova personalidade. Isso é entropia.
ele, entre aspas, destrói a sua realidade anterior e começa uma nova história e vai absorvendo das suas vivências anteriores aquilo que ele acha útil. Isso é o ego. Essa construção que é feita a partir da entropia do perispírito no útero materno. Ele começa a desenvolver uma outra personalidade. Né? Então, pela pergunta do nosso irmão, o ego é uma criação do espírito, mas não é o espírito. Ok? Não sei se consegui esclarecer, ou pelo menos dar um vislumbre do que a gente pensa sobre isso, mas... Obrigado, Mas. Agora vai ser Cristian quem vai fazer a pergunta. Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal da live, Sueli, Pedro. Só para lembrar quem está chegando agora aí, que dê um like para fortalecer o nosso canal aí. E se inscrevam também. E toquem o sininho aí das notificações aí para ficar sempre atento quando tiver uma nova live, né? Tem uma pergunta aqui, Narras, do Luiz Alves. Ele pergunta por que o Deus da Bíblia é tão cruel. Provavelmente deve estar se referindo ao Deus do Antigo Testamento, né? Uma ótima pergunta e importante, eu acho. Ao que tudo indica, pelo que nós estamos sendo informados, e aqui eu vou dar uma opinião pessoal, não misturem com revelação de ninguém, é uma conclusão minha pessoal. Né? O Criador, que está sendo agora desmascarado, esse Javé, ele é o anticristo. Ele sempre foi contra Jesus, o tempo todo. Ele e seus médios sempre diminuíram a expressão de Jesus. Então, partindo dessa ótica, é preciso pensar que, como seres acostumados a obedecer e a seguir outras divindades, há que ser feita uma escolha da nossa parte. Quem nós queremos seguir? O Cristo ou o anticristo? Embora os dois sejam divindades da mesma estatura. Essa é a questão que se impõe para nós. Então, eu, pessoalmente, depois de analisar tudo que eu aprendi até chegar nessa velhice que eu estou vivendo, a minha escolha é Jesus. Mas é uma escolha pessoal minha. É uma coisa que cada um, de per si, precisa chegar às suas próprias conclusões, analisando tudo que já aprendeu, e tomar uma atitude, uma decisão, no sentido de qual o melhor instrutor para seguir a vida. Né? Já que na Terra, encarnados, nós precisamos de mestres ainda, infelizmente. Né? Aqueles que já conseguem andar sozinhos, que já adquiriram liberdade de expressão, que conseguem se mover por todas as fogueiras da vida sem se queimar, aqueles que perambulam pelo mundo sem se comprometer com ninguém, embora ajudando todo mundo, aqueles que agem como Jesus agiu, aqueles que amam como Jesus amou, esses não precisam de mestre. Eles se tornam seu próprio mestre, porque o mestre é o amor. Agora, aqueles que preferem dar suas cabeçadas, fazer experiências, testes, se comprometer com A ou B, com esse partido, com aquele partido, com essa pessoa, com aquela pessoa, com a idolatria que quiser, com magia que quiser, esses que têm compromissos de manipular outros seres, esses, coitados, um dia vão ter que se libertar disso e aprender a andar com os próprios pés. Essa é a questão. Agora, nós precisamos aprender, com o esclarecimento que nós já temos, a andar com os próprios pés, a sermos responsáveis plenos pelos nossos atos e pelas nossas escolhas, sem ter que pôr a culpa em mestre, em guru, em médium, em entidade, em anjo da guarda, ou seja lá o que for. A responsabilidade é nossa.
Quando errarmos, a gente tem que admitir, eu errei. O que eu preciso fazer para consertar? Para ser melhor, para ser bom, para trocar o mal pelo bem, o que eu tenho que fazer? A gente erra. Todo mundo cai. Esse mundo é cheio de armadilhas, de escorregação, terrenos escorregadios, de casca de banana para a gente cair. Então a gente cai. O fundamental é se levantar. O fundamental é recomeçar, é retomar o caminho. Esse é o segredo da vida. É recomeçar sempre do zero e fazer tudo outra vez. Com mais sabedoria, evidentemente, com mais facilidade, com mais rapidez, encurtando o tempo de subida. Então, essa é a minha modesta opinião. Tomara que eu esteja errado, sei lá, deve ter coisa melhor do que isso. Mas é a minha conclusão. Ok? Ok. Sim. O Christian, de novo. Oi, Narras. Christian. A questão dos Anunnaki, eles tiveram um primeiro objetivo de chegar aqui para minerar o ouro para a esfera de Nibiru, tudo. Depois que eles começaram a criar os seres, como está em Gênesis 6, que viram que as velhas dos homens eram famosas, eles tiveram já outra ideologia de manipulação e de genética que acabou chegando o nosso aprimoramento. E será que isso já estava na agenda de Javé? Acho que não. Sido influenciado por isso e de ter sido visto como Javé também? Ou foi alguma confusão? Isso que eu queria saber. Na minha ótica, os Anunnakis são apenas um povo extraterrestre. Foram, sim, tidos como deuses frente a criaturas extremamente ignorantes que habitavam a Terra quando eles chegaram. Como eles cansaram de fazer mineração por conta própria, eles viram nos homens semi-animais seres que podiam ser aproveitados como mão de obra para liberá-los do trabalho mais pesado. Então, eles começaram a fazer alteração genética nos primatas para que eles pudessem obedecer os Anunnakis na mineração do ouro para eles levarem embora. Quer dizer, fazer os outros trabalhar para eles. Arrumaram emprego para os seres primatas da Terra. Só que o fato de os seres primitivos da Terra tomarem os Anunnakis como deuses não significa que eles são o verdadeiro Deus que nos criou. Eles são um subproduto da criação, co-criadores que co-criaram os seres humanos. Dessa ótica, eles são co-criadores. Mas há várias correntes de estudiosos no nosso mundo que admitem que os Anunnakis são os únicos criadores da humanidade e que Javé é parte dos Anunnakis, é um deles. Enfim, há toda uma história, um comprometimento do criador Javé com os Anunnakis que, na ótica mais ampla que a gente tem, de uma perspectiva mais ampla, não é correta. Os Anunnakis existiram muito depois que Javé já tinha criado o universo. É preciso colocar isso em perspectiva histórica. O universo tem 13, 14 bilhões de anos. Javé já existia antes desses 13, 14 bilhões de anos. Jesus já existia. Nossos espíritos foram criados, talvez antes disso também, ou mesmo que tenham sido criados depois, foram criados numa outra realidade. Então, toda a criação posterior são criações feitas por Javé, ou os outros criadores, como Jesus, Shiva, etc. Então, o que acontece? O sistema solar tem 10 bilhões de anos.
O Sol tem 6 bilhões de anos. Nibiru faz parte do sistema solar. Tem menos de 10 bilhões de anos. A Terra tem 4 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos. Estamos arredondando para facilitar, né? Então, os Anunnakis são seres criados diante da ótica de Javé muito recentemente. Percebe? E nós fomos criados bem depois, os seres terrestres, os terráqueos foram criados bem depois dos Anunnakis. Então, na realidade, eles são apenas seres mais velhos do que nós. É por isso que, depois do catolicismo, se adotou a ideia do Deus bonzinho, amoroso, o velhinho de barba branca, porque é um ser mais velho. Por quê? Porque mudou aquele paradigma do Deus castigador, punidor, do Deus mau, Deus ciumento, Deus possessivo, Deus que queria privilégio de ser adorado. Após a criação do catolicismo, se criou um outro Deus, um Deus bonzinho, que era aquele Deus de qual Jesus falava e queria mostrar para os homens. Então, a igreja absorveu esse conceito. Aí, dentro do catolicismo, passou-se a ter a ideia de um Deus único, porém, bom, maravilhoso, não pode ser Javé. Mas Javé se afirma ser o criador de tudo que existe, está na Bíblia. Percebe a incoerência? Então, vamos pensar novamente. O Pai Celestial existe desde sempre, é eterno. Mas, pelo que eu imagino saber, ele está para reencarnar, viu? Está para encarnar a primeira vez. Já vê? Já está sendo preparado para isso. Tomara. Então, ele encarnando, as coisas mudam, né? Porque Jesus pode assumir o papel dele, que ele prometeu fazer quando o tempo fosse chegar. Por isso que no Evangelho está dito que ninguém sabe a hora que Jesus volta. Porque eu acho hoje que isso depende da encarnação do Javé. Mas é uma maneira muito esdrúxula, ingênua até, de ver esse assunto. Eu sou muito ingênuo na minha análise das coisas. Eu vejo com muita superficialidade, né? Mas, às vezes, eu chego a essas conclusões aí, vendo de fora, né? Então, eu prefiro manter minha inocência e deixar que eles me batam. Por aí. Então, fazemos outra pergunta? Porque imagino que do que estavam falando não... Tem. Perdemos o fio, hein? Eu peço desculpas, o meu computador realmente me deixa na mão aqui, é triste. Mas se tiver alguma outra pergunta aí que a gente possa... Sim. Tá, essa vou fazer eu mesmo, é da nossa amiga Jennifer. Pergunta se hoje existem Anunnakis entre nós. Com certeza. Não os Anunnakis como eles foram antes, mas Anunnakis convertidos a Homo sapiens, né? Ou seja, o ego deles se reduziu até se tornar apenas uma centelha, um espermatozoide, uma coisa assim, e ao encarnar, ele adquire as configurações que o pai e a mãe cedem àquele ser que está nascendo. Então, a configuração genética dele muda, embora as aparências lembrem os seres que eles já foram. Dá para perceber isso quando você olha com calma. Se você sentar numa praça e ficar olhando as pessoas que passam, você vai ver que tem gente parecido com os seres de fora. Por quê? Porque guardou a lembrança daquilo que eles já foram, embora os genes do pai e da mãe que geraram aquele ser predominem naquele corpo. Mas, de algum modo, o ser que
sofreu essa constrição, essa miniaturização. Ao renascer, ele assume as características do pai e da mãe, mas vem aquela lembrança genética do ser que ele já foi. Guarda a aparência. E, à medida que vai vivendo, vai mudando, vai modelando isso, né, digamos assim. É por isso que uma criança, às vezes, nasce com a predominância do pai, ou a predominância do feitio da mãe, das características da mãe, depois aparece como ninguém sabe o que é, e vai tomando forma até adquirir uma personalidade nova, é uma nova criação. Embora o espírito que anima essa criação seja o mesmo, o ego sofreu transformação. Não morreu, mas sofreu transformação. É assim que eu vejo, gente, mas também é algo para ser analisado, né? Qualquer um de nós pode ter sido um capelino, um Anunnaki, um siriano, um arturiano, seja lá o que for. Só que é assim, gente, se a gente for investigar o passado, desenovelar essa linha que nos trouxe até aqui, esse é um trabalho insano, infinito, não tem fim. É assunto para muitas vidas. Agora, se a gente entende o processo e assume que eu tenho que ser um ser novo, muda tudo, né? E se a gente adota o Cristo como modelo, e ele não tem passado nem futuro na Terra, o que a gente faz? É aquilo que o Chico dizia para nós. 2 horas de conhecimento do Evangelho de Jesus é programa para a vida inteira. Você não precisa pôr a tua consciência, teu intelecto para estudar vidas passadas, egos passados, mundos passados. Tudo isso se torna pequeno diante dessa nova possibilidade de viver o Evangelho. Viver o Evangelho é muito mais do que tudo que nós já fizemos antes. Parece ingênuo isso, é meio né, primário, é muito bobo isso para o mundo de hoje, todo tecnológico, com Big Brother para cá e para lá, com todo mundo sabendo o que a gente faz, é complicado. Mas essa ingenuidade da gente, essa pureza de intenções, essa forma de agir com ingenuidade, com pureza, ela é inédita. Nós nunca tivemos isso antes. E é aí que a gente muda. Né? Apanha, e muito. É usado, e muito. O Chico, quando era usado por aquelas multidões de pessoas que viviam, faziam filas homéricas, ônibus e mais ônibus, despejavam gente lá na porta do Chico para pedir a bênção para ele, e a gente que estava lá dando algum apoio lá por trás, falava: Chico, mas você não cansa disso? Você não percebe que as pessoas estão te usando? E o Chico, sem olhar para a gente, me respondia: olha, é melhor ser usado do que ser descartado. E nós não queremos ser usados, a gente quer mandar, a gente quer poder, a gente quer ser o que já foi. E se ferra. Porque nós não temos mais as ferramentas que tivemos quando éramos Anunnakis, quando éramos capelinos, quando éramos sei lá o que for. Divindade a gente foi no passado. O Homo sapiens faz com que a gente se abstraia de todas as ferramentas dos deuses e passe a agir só com o que o corpo físico permite. Então, essa é a nossa condição. Criar algo novo a partir do zero. Porque tudo que nós fizemos lá atrás não serviu. Deu tudo errado. E fomos nós que fizemos. E todos como filhos de Javé. A criação desse universo é do Javé. Mas a partir do momento que Jesus se manifestou como autoridade cósmica, o Javé se tornou anticristo. Ele passou a combater, crucificou Jesus. E passou a combatê-lo ao longo do tempo, até hoje. Mas ele está perdendo força
e Jesus, aos poucos, vai impondo o amor sobre a autoridade, sobre o poder. Eu não quero nem mexer no computador para não dar chabu. Vocês percebem o que a gente está falando? Faz sentido? Oi. Sim. Agora, não, agora foi bem. Não mexa nada, não toque nada. Não. Vou ficar longe. Porque o Cristian que está abduzido vai fazer outra pergunta do nosso amigo Marcos Ferraz. Boa noite. Marcos faz as perguntas. Quando vivia na Terra como ser humano, Jesus distinguia Javé do Pai Celestial? Eu acho que quando Jesus viu que a missão dele ia ser frustrada pelo Javé, porque os anjos avisaram isso a ele, quando Jesus soube que ia ser crucificado, e na última ceia ele já aceitou a ideia, mandou Judas fazer o que tinha que fazer, nesse momento ele sabia que Javé estava impondo o seu poder criador sobre o corpo que Jesus estava usando. Então, ali, Jesus pediu ao Pai, né? Se puder, evita, porque eu não vim aqui para te destruir, eu vim aqui para ensinar os seres humanos a serem melhores. Por essa ótica, o que aconteceu na crucificação foi o seguinte: Jesus esperou até o último minuto na cruz que Javé perdoasse ele e fizesse com que tudo aquilo se modificasse, mas não quis interferir no livre-arbítrio de Javé. A decisão ficou para o Javé. E ele não cedeu, ele não mudou o ponto de vista dele e deixou Jesus ser crucificado. Aliás, foi ordem dele. Aí, do lado do Javé também impôs isso a Jesus. Olha, se você me obedecer, se você me reconhecer como seu Criador, eu te tiro da cruz. Se você não me reconhecer como um Criador, autoridade divina, você vai ser crucificado. E foi. Então, foi um duelo de decisões de deuses, de dois deuses diferentes, o Cristo e o Anticristo. A crucificação foi isso. Isso eu aprendi com o Chico. Então, houve um confronto de deuses na hora da cruz. Jesus esperando que Javé tivesse compaixão e mudasse sua decisão, e Javé esperando que Jesus tomasse o poder e pusesse os judeus, que eram o seu povo, para dominar o mundo. Os dois ficaram esperando uma atitude do outro contrária àquilo que eles estavam fazendo. E nenhum dos dois cedeu. E Jesus saiu, digamos, na ótica de Javé, saiu perdendo, morreu. Por isso que Jesus ressuscita. Olha, não adianta você me matar. A vida é eterna, cara. Não adianta você me tirar o corpo, eu posso aparecer de novo. Eu posso me manifestar. E pior, eu vou voltar no final dos tempos na minha glória. Ou seja, acima dele. Acima de Javé. Aí é que a coisa começa a fazer sentido para nós, toda essa briga de deuses que nós somos, digamos, massa de manobra deles. Até hoje. Escolha. Que caminho você quer? O de perdedor com Jesus ou o vencedor com Javé? Ninguém soube escolher direito isso. Todo mundo quer a hipocrisia. Fala que é uma coisa e faz outra. Então, essa é a realidade que a gente vive. Ok? Ok. Eu faço a quarta. É meio Sim, que não, você já respondeu, ô Narras, porque a nossa amiga Leão Paes diz assim: mas Jesus volta como humano comum? Como vai resolver o problema do mundo, guerras e fome? Isso é meio que...
os problemas do mundo fomos nós que criamos enquanto deuses lá atrás. O modelo de deuses que nós tínhamos gerou esses problemas todos que nós vivemos. Então, a responsabilidade é nossa, né? Agora, Jesus prometeu voltar por sobre as nuvens, na sua forma gloriosa, no trono que ele tem, a sua nave. A promessa dele é mais ampla, todos o veriam. Encarnado não dá para todo mundo vê-lo, a não ser pela televisão. Mas ele falou que viria por sobre as nuvens, na sua forma cósmica. E é assim que ele deve vir. E eu acredito que ele só fará isso quando o Javé não puder mais interferir na vontade dos homens, ou seja, estando encarnado. Porque senão, imagina se Jesus desce na Terra hoje. O Javé obriga a gente a crucificá-lo de novo. Jesus não é idiota para se deixar crucificar outra vez, sabendo que ele não cede, não muda. Se Jesus nascer na Terra, hoje ele imediatamente é torrado, é queimado, é morto. Agora, estando Javé sem poderes astrais, sem poderes de mexer nas faixas vibratórias, sem mexer na conjuntura espacial, ou seja, estando encarnado, aí Jesus vem e ele vai ficar deslumbrado, porque ele vai ver Jesus com outros olhos, não de anticristo, mas sim de ser humano. Isso é opinião minha, gente. Isso é uma conclusão louca de... Eu acho que eu enlouqueci de tanto estudar, entende? 40 anos de espiritismo, 15 anos de ufologia, mais 20 anos de revelação cósmica, a gente pira. Mas são minhas conclusões pessoais. É assim que eu penso. Devo estar errado. Mas o resumo que eu faço todo esse aprendizado é esse. Eu sempre esperei a volta de Jesus, mas eu nunca tinha atinado com Javé. Nem sabia que esse ser existia. Para mim só tinha o Pai Celestial, o Criador espiritual nosso. Quando surgiu a revelação de Javé para o mundo, aí eu comecei a entender o drama de Jesus para enfrentar esse cara, com um modelo de comportamento oposto, completamente diferente. É aí que eu comecei peraí, eu tenho que ver esses dois caras de fora. Não dá para ficar cego. A gente tem que se esclarecer, tem que estudar, tem que se informar, tem que aprender e processar as informações e chegar às conclusões, cada um. Eu cheguei a essas conclusões. Se houver outras melhores, eu mudo. Ok? Ok, Nas. Nós temos que ir encerrando, então temos aí 2 ou 3 perguntas e vamos a encerrar. Sim. Só que algumas perguntas é para fazer um hangout. Por exemplo, esta de Lais Lima, que diz como é o proceso de reencarnação de seres como os Anunnakis que vieram para cá. Por que não reencarnaram no planeta deles? Por que morreram aqui? Por que optaram por isso na erraticidade? Como é isso? Eu vou falar novamente, como uma opinião meramente pessoal. Não sei se está certo. Eu, se fosse um Anunnaki, e estivesse olhando de fora o Homo sapiens, vendo como eles se comportam, que eles amam, fazem sexo, comem do bom e do melhor, têm liberdade para andar pela Terra, de ir e vir, são seres amorosos que podem se confraternizar, são seres que têm liberdade de expressão relativa, mas têm. São seres, o ser humano é extremamente habilidoso e complexo na sua configuração morfológica, de forma que ele consegue gerar emoções.
Os Anunnaki só conseguem gerar inteligência, só pensamentos. Os caras só sabem trabalhar com a inteligência. Nós aprendemos a desenvolver a faculdade de sentir, a faculdade de amar, a faculdade de gerar emoções, medo, tristeza, frio, calor, etc. Isso foi desenvolvido no Homo sapiens. Então, repito, se eu fosse um Anunnaki, eu ia adorar nascer como ser humano, que é muito melhor do que o mundo deles. É uma opção que eles tiveram e se deixaram morrer, largaram o corpo que eles usavam e, bom, meu ego vai nascer num Homo sapiens, que é muito melhor do que o que eles tinham. E isso aconteceu com todos os extraterrestres que nos visitaram, ou seja, que dominaram a Terra, que adquiriram compromissos kármicos com o ser humano, todos eles preferem nascer aqui. Isso aqui é maravilhoso, gente. Não tem lugar nenhum. Não existe planeta aí fora com a exuberância vegetal que nós tínhamos, né? Com a exuberância de fauna e flora que nós temos, com a diversidade biológica que tem na Terra. Isso não existe lá fora. Os planetas aí fora, ou eles são reptilianos, ou são alados, ou são felinos, ou são anfíbios, mas a genética deles é única. Não tem miscigenação genética. Eles padronizaram, cada um no seu jeito. A Terra não, a Terra tem de tudo. A Terra acolheu todo mundo. Essa que é a verdade. A Terra é amigável. Ela aceitou todos. Deixou os caras dominarem, mas também pagaram o preço do abuso que eles fizeram e, naturalmente, preferem reencarnar, mesmo pagando débitos, mesmo sofrendo as injunções kármicas dos abusos que eles cometeram, mas é preferível viver aqui. Ter o paladar, o cheiro, né? As coisas boas que a Terra tem, que não tem lá fora, gente. É isso que nós precisamos tentar entender. Eles têm muito poder, têm muita inteligência, têm muita tecnologia, mas não têm o amor que nós temos pelas coisas e pelos seres. Percebem? Eles não têm um cachorrinho para cuidar, nem para cuidar deles. Eles são todos iguais, todos padronizados. Agora, imagina a ternura nossa de adotar um cachorrinho, cuidar de uma criança, ou ver um ser evoluir, poder educar um ser que veio das trevas e poder ensinar alguma coisa, iluminar um espírito. Isso não tem preço, gente, não tem lugar nenhum. Um Anunnaki vive 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, quanto eles quiserem. Mas sempre igual. Nós não. Nós temos o benefício da morte e reconfigurar o nosso DNA com outros pais e criar um novo ser a partir da reencarnação seguinte. Levar o nosso passado junto, mas com uma outra aprendizagem. Isso aqui é inédito, gente. Não tem lugar nenhum. A vida curta é uma maravilha, do ponto de vista evolutivo. O que eles ficam lá 3.000 anos, 5.000 anos sem mudar nada, nós aqui, cada 100 anos, fazemos uma mudança genética. É muito mais rico. Ok? Eu, se fosse um monarca, adoraria nascer como Homo sapiens. Não sei se eu sou também, acho que não. Eu tenho mais afinidade com a Capela, com os exilados, com a Rebelião de Lúcifer, com Chico Xavier, etc. Ok? Sim, Narras, temos mais uma pergunta aí. Já estamos com 1h20 de live. Tá bom. Da Né? Giane Lira.
Rosiane Lira, ela pergunta por que Javé tem que encarnar. Para poder apagar temporariamente o seu passado de divindade e poder começar do zero outra vez. Também pergunta se todo Deus encarna. Todas essas divindades, elas vão acabar tendo que reencarnar, encarnar na Terra, e daqui se expandir para fora. Veja bem, eu numa encarnação faço um monte de besteira. Eu preciso esquecer isso para poder começar a pagar o que eu fiz. O que eu faço? Eu adoto uma outra vida. Começo do zero uma outra vida. Esses deuses, durante milhões de anos, fizeram besteira. Eles têm que esquecer o passado deles para começar a resgatar o seu karma cósmico numa outra vida, num ser que não tenha lembrança do passado clara, mas que tenha uma perspectiva de crescimento, de melhoria, de evoluir para o bem. Percebem? Essa é a resposta que eu teria para dar. Certo, eu não sei, mas é como eu penso. Tá? Obrigado, Nas. Então, vamos a fazer já a última, que vai ser Sueli, que vai fazer a pergunta número 8. Sueli? Você deixa dormir. Não, perdão. Não. É porque esse negócio aqui, às vezes eu não acho. Bom, a oitava, ela pergunta se o que era para fazer junta, né? Não. Junta era a da Jane Lira, que era porque Javé tem que encarnar. Se a forma física de Javé é de um dragão. Seria ele um dragão? Não. Se ele fosse um dragão, ele seria um Anunnaki. O Javé é multiforma. Ele é uma criatura que adota a forma que ele quiser. Ele tem é como uma gosma. Um ser que estica a língua, vai milhões de quilômetros à frente. O olho avança e percebe, é um ser maluco. Ele tem a forma de expressão dele é do jeito que ele quiser. Ele se expressa do jeito que ele quiser. Ele impressiona quem ele quiser impressionar com as expressões dele. Só que ele não consegue penetrar na alma da gente. Ele consegue impressionar os nossos sentidos físicos. Percebe? Então assusta, porque quem não sabe o poder dele, o limite do poder dele de penetrar na nossa essência, acaba ficando apavorado, com medo. E, no entanto, é tudo... Como é que a gente fala uma pessoa que gosta de assustar as outras? Ele é assim, ele impressiona pela aparência que ele consegue trazer e impressionar as pessoas. É assim que ele agia. Eu penso que hoje ele não usa muito esses métodos. Eu não gosto de falar nisso, acho muito desagradável, muito arrogante, mas eu tive a oportunidade de vê-lo 2 vezes. A primeira eu levei um susto, mas depois eu percebi que ele veio apenas dizer que ele estava me vigiando. Então aí eu me acalmei. A segunda vez, eu ouvi doente sendo tratado espiritualmente por um contingente de vibrações espíritas. Foram essas 2 vezes que eu ouvi. A partir daí, eu percebi que ele foi se diminuindo na sua forma, na sua maneira de se expressar, no alcance das suas extensões, dos seus ramais, como se fosse um polvo. Essa é a cara do Javé. O que ele mais se pareceria com um polvo. Então, ele estende um tentáculo, vai até onde ele quiser, mas recolhe. Você pega uma bexiga que tem vários lados,
Você estende um lado da bexiga, ela vai longe, mas volta, ela não estoura. Vai outro lado da bexiga para outro lado, vai e volta, não estoura. Agora, isso tudo vai ser, presumo, absorvido pela organização fisiológica do Homo sapiens, que vai transformar cada um desses tentáculos num órgão físico, e ele vai ter que administrar um ser humano, e não o polvo que ele se tornou. Bom, deixa eu fazer um pequeno comentário para botar o pessoal para pensar. Na teosofia, que eu ando lendo um pouco, o Melquisedeque, que é tido como o rei do mundo, né, o responsável por esse universo, ele tem, em alguns lugares, ele tem exatamente essa descrição. Ele é um pouco de cada coisa que existe no mundo. É como se ele fosse uma colcha de retalhos, vamos dizer assim. Bem colocado. Um quebra-cabeça de tudo que existe no mundo. Mas o Melquisedeque, ele não tem essa conotação do Javé. Ele seria comparado ao Dharma, né? Que seria a lei. A lei que não escolhe ninguém, cada um que... Então, eu fico vendo... Eu tenho muita dificuldade com esse Javé, eu já disse isso algumas vezes, cada vez mais. Então, eu fico quietinha aqui, que é para não fazer muita confusão. Mas, quando eu li a esse respeito, eu me lembrei dessa sua descrição. Mas é isso aí, gente. Então, vai terminar, né, Pedro? Acho que está de bom tamanho, né? Sí, tenemos una pregunta ahí, más, a ver si en 2 minutos puede sintetizar. Nuestro amigo, era última, Aja Lux, que pregunta ¿quién son os Anunnakis? ¿Son anjos? A ver si en 2 o 3 minutos puede sintetizar. Eu pediría para él que pesquise a Van Tet, que aí ele pode aprender bastante com quem são os Anunnakis. Muito bem colocado, muito bem. A Van Tet tem uma pesquisa fabulosa sobre esse assunto, ela disseca esse assunto muito bem, com muita clareza, e vale a pena ler os livros dela, são maravilhosos. Anunnaki são seres de um planeta que gira em torno do Sol, porém, com uma órbita muito longa, diferente dos nossos planetinhas aqui, que giram 365 dias, poucos anos. O planeta Nibiru, que é onde moram os Anunnakis, eles levam 28 mil anos para dar a volta no Sol. Mas são seres do sistema solar. Não tem nada a ver com Deus, Criador do universo. Não pertence sequer a outras galáxias, embora eles possam viajar para fora. Então, é assunto para estudar, gente. Nós estamos sendo esclarecidos com relação a essas questões agora. Né? Você pega da Madame Blavatsky para cá, quantos seres conseguiram acessar esses registros acásicos para trazer essas revelações para cá, para nós. Mas é nesses registros acásicos que estão registradas a presença desses deuses, o que eles fizeram, a maldade que eles fizeram com a gente, com o Homo sapiens, tudo isso está registrado nesses registros acásicos. E esses registros, à medida que esses seres melhoram, esses registros acásicos vão sendo dissolvidos, vão sendo apagados, vão sendo deletados. É assunto para muito avançado, muito para frente. Isto daria quase para fazer um hangout. Deixa para frente isso, oportunidade, né? Deixamos. Então, fazemos as considerações finais. Sueli? Estou aqui. Ai, gente. Boa noite, então. Muito obrigada. Foi uma alegria poder
estar aqui hoje, que no último eu não pude. Um abraço enorme, um beijo no coração de cada um e obrigada, Narras, pelos seus conhecimentos e por dividi-los conosco. Um beijo grande para todo mundo da live. Como diz o Christian, dá um like, se inscrevam e vamos reativar, tá bom? Um abraço. Cristian. Boa noite. Boa noite, Pedro, Sueli, Narras, cada vez mais magnífico, né? Muito esclarecedor, se a gente puder entender um pouco, né? Até recomendo o livro da Vantelli aí, A Era dos Deuses, para quem tiver a fim de entender um pouco sobre Anunnaki. Muito bom. E a obra de Sitchin, né? E boa noite a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal aí. E vamos ver o próximo tema aí, para a gente guardar as perguntas aqui, para a gente fazer uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. No, si no tenemos más preguntas ya. Pedro. Tienen para guardar. Nas, que vou dizer? Pedir aos amigos que, se alguém não está no nosso grupo de Facebook de Consciência Cósmica, por favor, aqui embaixo do vídeo está o link do Facebook do grupo. Que se inscrevam também. Alfredo, muito obrigado, um prazer, e já estamos preparando para a próxima. Eu agradeço de coração essa oportunidade que a gente tem de estar juntos e fofocar sobre essas coisas malucas aí. A Sueli, o Christian, que nos ajudam demais. Eu tenho meu coração aberto de amor pleno por todos vocês e por todos aqueles que nos assistem. Eu sei que são poucas as pessoas que têm essa simpatia, digamos, pelos nossos hangouts. Nós somos muito poucos. Mas eu não penso em quantidade, gente. Eu penso em qualidade, eu penso em pessoas que pensam livremente, que são livres pensadores. Se for 10, meia dúzia, 500, 600, pouco importa. O importante é a gente estar falando com pessoas com as quais nós temos empatia, temos interatividade, temos amor para dividirmos uns com os outros, e a gente dá o melhor de si. Eu procuro dar o melhor que eu tenho, sem saber se isso está certo ou está errado, mas é o melhor que eu tenho. E por amor, não faço isso por interesse nenhum, absolutamente nenhum por trás disso. Então, eu prefiro pouca gente de qualidade, amorosa, que respeita opiniões diferentes, e raciocina e pensa, tem liberdade de pensar, do que ser vaquinha de presépio de quem quer que seja, né? Então, um forte abraço a todos, minha gratidão a todos que nos assistem, ao Pedro, Christian, Sueli, não sei nem como agradecer, sem vocês não haveria nada disso. E Cristina, que nos falta hoje, que hoje não... Hoje ela enforcou. Deixou os velhos aqui. Un abrazo, Cristina. Amigos, un abrazo. Hasta la próxima.